capítulo 8 e o verso 10, ele vai dizer assim: e disse-lhe mais: ide, comei carnes, gorduras, tomai bebidas doces, e enviais porções ao que não tem nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Que Deus ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações nessa manhã. Como foi bem dito ontem, nós precisamos ter um entendimento do que é a alegria. Nós não podemos nos deter na alegria que o mundo ele pode nos proporcionar. Porque se nós nos determos a essa alegria que o mundo tenta nos proporcionar, nós vamos ser assaltados todos os dias, amém? Todos os dias vamos ser assaltados porque as circunstâncias são bem adversas ao nosso redor. Então, a alegria, como foi dito, é um estado de satisfação, de contentamento, é um estado de júbilo e também de regozijo. Mas aí, por que o servo do Senhor, porque o Filho de Deus tem que ser uma pessoa alegre? Você já pensou nisso? Porque nós, como filhos de Deus, precisamos ser alegres. Precisamos ser pessoas satisfeitas, pessoas contentes, pessoas jubilosas e regozijadas no Senhor. Por quê? Primeira coisa que precisamos entender, que nós somos alegres porque temos a salvação em Cristo Jesus. Amém? A segunda coisa que devem trazer ao nosso coração para que nós sejamos filhos alegres é porque Deus tem uma promessa sobre a nossa vida. Amém? Mas a terceira coisa é você saber que sobre a sua vida há o cuidado de Deus. É por isso que nós devemos ser servos alegres, porque Deus, ele tem cuidado de cada um de nós, apesar das aflições, apesar das lutas que venhamos a passar. A palavra de Deus, ela vai dizer que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. É por isso que nós devemos ser pessoas alegres. É por isso que nós devemos entender essa alegria, que essa alegria ela não está nas coisas que o mundo pode nos proporcionar, mas devemos estar alegres, porque nós conhecemos um Deus que, apesar de ser Deus, Ele cuida de mim e de você. É por isso que nós devemos ser alegres. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A luta vem, as aflições vêm, mas nós precisamos nos alegrar no Senhor. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, por diversas vezes dizer lá em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, quando descreve esta carta, ele usa essas palavras por mais vezes do que qualquer outra carta ou outro livro que ele escreveu. Ele escreve essa carta que é conhecida como a carta da alegria, mas ele não está no momento contente. Talvez a situação onde ele estava não era favorável para ele, mas ele escreve essa carta dentro de um cárcere. Ele vai dizer, olha, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrável. E Paulo, ele sabia ter esse contentamento. Paulo, dentro de uma prisão, ele vai demonstrar a sua verdadeira alegria, porque a sua verdadeira alegria estava além do padrão lógico ou mesmo natural, mas a sua alegria era real, porque ele conhecia o Deus que ele servia. É por isso que ele vai dizer, alegrai-vos. E talvez essa palavra alegrar-se no tempo que nós estamos vivendo hoje, é difícil. Pode até ser. Se você não entender ou não conhecer
o Deus que você serve. O Deus que você serve. Paulo, ele vai além do padrão lógico ou natural. A sua alegria era real em Deus. Mesmo em meio ao caos, ou talvez nos últimos momentos de sua vida, ele vai demonstrar alegria. Ele vai demonstrar confiança no Senhor. Paulo entendia isso. Quantas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós perdemos a nossa alegria tão facilmente. Perdemos a nossa alegria com coisas tão pequenas. Nos permitimos, melhor dizendo, nos abalar com notícias que surpiam a nossa paz, tira a nossa confiança em Deus, nos faz tremer, temer e até mesmo desistir. Mas hoje, nós não somos escravos da tristeza. Precisamos entender que a nossa alegria, ela está em Deus. Quando entendemos isso, nada, absolutamente nada, vai roubar a tua alegria. Nada, absolutamente nada, vai roubar aquilo que te traz paz, aquilo que te traz regozijo, porque você entende que a sua alegria está em Deus. Que a sua alegria está em Deus. Deixa eu abrir aqui. Ô presbítero, obrigada. Eu tenho uma dificuldade com a água no púlpito. A sua alegria, ela está em Deus. E quando comecei a estudar o contexto desse capítulo de Neemias, e entendendo tudo aquilo que estava acontecendo, pude observar que esse momento, ele é histórico para o povo. Era um momento de restauração de Jerusalém. Após 70 anos, o povo agora está reunido em Jerusalém para um culto agradável a Deus. Como nação, como um povo, Esdras, o sacerdote, ele agora se coloca em púlpito, abre o livro da lei, e neste momento o povo agora reverencia e se põe de pé. A palavra de Deus, ao ser ministrada, a palavra de Deus, ao ser pregada e ser explicada e entendida agora pelo povo, o sacerdote Esdras, ele teve o cuidado de ler, de explicar a boa palavra de Deus, porque o entendimento dela pode transformar vidas, como transformou vidas naquele lugar. Naquele momento solene, histórico, da restauração do povo de Deus. Enquanto Esdras, ele pregava ao povo, era convencido do seu pecado, a consciência espiritual lhe era revelada, e o motivo do cativeiro era a desobediência, e isso gerava no povo agora quebrantamento. O povo conseguia entender por que estava passando por aquilo tudo, mas ele começava a entender que havia o renovo de Deus para ele naquele momento. E é por isso que eles prestam atenção, é por isso que Esdras explica a palavra, lê a palavra diante do povo, e o povo, ele é contristado, o povo, ele começa a entender. Nós percebemos, irmãos, que o contato com a Bíblia Sagrada, quanto mais intenso que nós tivermos com ele, mais poderoso ele vai se tornar sobre as nossas vidas. À medida que somos expostos aos mandamentos de Deus, o Espírito Santo nos aperfeiçoa. E era isso que estava acontecendo naquele lugar, naquele momento. A leitura da Escritura Sagrada. O povo agora entendia muito bem tudo aquilo que estava acontecendo. O povo tinha esquecido dos caminhos do Senhor. Agora o povo esqueceu dos mandamentos, extraviou-se pelo livro, e agora o povo estava totalmente perdido. E agora, quando Esdras toma posição, lê o livro da lei, explica os mandamentos do Senhor,
as suas vidas começaram a ser transformadas. A palavra de Deus é o único livro que pode gerar em nós arrependimento. Todo o poder espiritual que está sobre a minha vida e sobre a tua vida vem a partir da compreensão da palavra de Deus. Vem da compreensão da Bíblia, porque a Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia, ela nos orienta. Depois que Esdras, ele expõe a palavra de Deus, no final do dia, toda a nação chorava. Toda a nação chorava, estava em quebrantamento. Enquanto ele chorava, Neemias se levanta agora para encorajar aquele povo. Ele se levanta e vai dizer justamente o versículo que nós lemos: ide, comei as gorduras, bebeis as doçuras e envia porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias toma posição e diz: hoje não é dia de se entristecer. Vocês entenderam bem, compreenderam bem as Escrituras. Então, alegria. Hoje é dia de alegria. A palavra estava sendo levada a uma nação, a palavra estava sendo exposta a uma nação, estava levando aquela nação ao arrependimento. A palavra estava gerando a uma nação uma nova conversão. O povo estava entendendo e voltando aos propósitos do Deus que eles deixaram para trás. Do Deus que ele esqueceu os mandamentos, do Deus que ficou esquecido nos corações daquele povo. A palavra de Deus, quando ela é exposta, ela traz sobre nós arrependimento, quebrantamento. E foi isso que aconteceu naquele momento. Mas o que nós podemos aprender diante de tudo isso? Como eu disse, Neemias, ele se levanta e vai encorajar o povo. Não é tempo de tristeza, é tempo de alegria. Houve quebrantamento, houve arrependimento. Não é tempo de tristeza. Aquela nação estava sendo mudada pela palavra de Deus. Para isso, Neemias estava chamando a atenção do povo. Não havia espaço para a tristeza, pois a alegria do Senhor estava fortalecendo aquele povo. E talvez, por algum motivo, talvez por alguma circunstância, te roubaram a alegria. Mas nessa manhã, Deus, ele chama a mim e a você a atenção. É a alegria dele, é nele, para que nós sejamos fortalecidos. A palavra de Deus é a fonte que renova a nossa fé, é a fonte que renova a nossa alegria, é a fonte que renova a nossa força, é a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu, não teve nada de tão esplêndido, não teve nenhum malabarismo, não. Foi a palavra de Deus que estava sendo exposta, foi ela que trouxe o povo a arrependimento e entender quem era o Deus daquela nação. E nós precisamos entender que quando nós somos expostos à palavra de Deus, ela traz arrependimento ao nosso coração, quebrantamento ao nosso coração e revigora a nossa força, a nossa fé. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que não pode sair do nosso coração. É a palavra de Deus que não pode faltar sobre a nossa vida. É a palavra de Deus que nos dá direcionamento. É a palavra de Deus que nos orienta. É a palavra de Deus que nos faz entender os seus propósitos. É a palavra de Deus sendo exposta no meio do povo. É a palavra de
ela que nos traz alegria, é ela que nos traz a certeza que há um Deus no céu que cuida de mim e de você. E por que se entristecer? E por que se abalar com as circunstâncias que nos cercam? A palavra de Deus nos dá força. É a palavra de Deus. É a palavra. É a palavra. Ela é a fonte de tudo que nós precisamos. É a palavra. É a palavra de Deus. Nós podemos, irmãos, experimentar essa força, essa alegria fortalecedora. Podemos experimentar se nós nos apropriarmos dessa alegria através do conhecimento, através da confiança e a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, o salmista, ele vai escrever: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Salmo 19, versículo 8. Mas o salmista também, no Salmo 1, diz que o prazer do justo está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. O segredo é a palavra. É a palavra. Mas dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, não quer dizer, meus irmãos, que significa que nós estamos imunes ao sofrimento. Não, muito pelo contrário, o verdadeiro cristão passa por muitas dificuldades e aflições, tristeza e também tribulações. Mas o redimido sabe o que é chorar. Ele sabe, foi dito aqui, nem sempre a nossa vida vai ser de vitória em vitória, não. Vai vir um choro, como o salmista disse. O choro, ele pode durar, mas a alegria vem no amanhã. O próprio Jesus nos assegurou que no mundo nós teríamos aflições. Então nós não somos imunes ao sofrimento e nem às dificuldades dessa vida. Mas precisamos entender que em Deus está a nossa alegria. E nós só vamos entender isso se nós compreendermos bem a sua palavra e obedecer a sua palavra. Em Deus nós somos capazes de experimentar uma alegria que transcende qualquer circunstância, minhas irmãs e meus irmãos, que supera qualquer tristeza. O crente, ele pode até ser entristecido, mas estão sempre alegres. Sempre. 2 Coríntios, capítulo 6, 10, vai dizer assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Possuindo tudo. A palavra de Deus, ela gera em nós fé. A palavra de Deus gera em nós a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da sua palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. E muitas das vezes a gente não tem o entendimento. Temos o entendimento que fé precisamos ter para que o milagre ele seja gerado. Eu preciso ter fé para que o milagre ele seja gerado. Lá, na igreja primitiva, a fé era a capacidade de permanecer fiel. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio às perseguições, a fé era para eles permanecer fiel, porque eles conheciam o Deus que eles servia. Ele sabia que as aflições que passavam não poderia tirar a certeza do Deus na qual eles estavam servindo. Que mesmo na tristeza, eles pulavam de alegria. É a fé. A palavra de Deus, ela gera fé em mim e em você. E a gente só pode viver isso quando nós somos expostos à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera isso dentro de nós. Entenda isso, para que você se fortaleça na fé. Continue na fé.
tristeza. Hoje é dia de alegria, porque a sua alegria está em Deus. Em Deus. Eu creio aqui que vocês foram tratadas. Porque muitas das vezes não compreendemos o porquê de tantas aflições que nós passamos. Não compreendemos muitas das vezes porque tudo nos sobrevém. Está tudo bem, como foi dito aqui. E de repente, uma tempestade se levanta. A avó caiu, se machucou. Ia ter festa, depois um acidente. Estava tudo bem, Senhor. Estava tudo bem. E de repente, as coisas mudaram. Mas o bom é saber que há um Deus que mesmo nas circunstâncias adversas, alegra o nosso coração. Traz esperança ao nosso coração. E diz com voz audível, eu estou cuidando da situação. Sou eu que tenho o controle da situação. Então, te alegra. Regozija. Se alegre mesmo nas circunstâncias adversas. Se alegre. Precisamos, irmãos, entender isso. A nossa alegria não tem uma origem na terra. A nossa alegria, ela tem origem no céu. Louvado seja Deus. Ela não é um mero sentimento passageiro, mas é uma dádiva do Senhor que nos fortalece nas mais escuras noites, que nos faz permanecer firmes, mas nas severas tempestades da vida. A nossa alegria não tem origem no céu, na terra, mas sim no céu. É por isso que as coisas da terra não podem roubar a nossa alegria, porque ela está em Deus. E se você compreende isso, as coisas más que acontecem não vai tirar da tua alegria, a alegria da salvação, a alegria de saber que há um Deus que cuida de você, mesmo quando você está chorando, que há um Deus que enxuga as tuas lágrimas, mesmo quando você não queria estar naquele momento, mas Ele está contigo. Você precisa entender isso, que a sua alegria está no Senhor. Então se fortaleça nisso neste dia. Se fortaleça nisso neste dia. Porque a sua alegria está em Deus. Está em Deus. Abacuque, ele entendia muito bem isso. E foi exposto aqui de maneira gloriosa. Abacuque, lá no capítulo 3, o verso 17 ao 18, ele vai dizer, eu me alegrarei no Senhor. E talvez a gente pegue esse texto e diz assim, é uma frase muito linda, né? Eu me alegrarei no Senhor. É fácil se alegrar no Senhor quando tudo está bem. É fácil se alegrar no Senhor quando não está te faltando nada. É fácil você se alegrar no Senhor quando as coisas estão indo muito bem. Mas o contexto de Abacuque não estava indo nada bem. Abacuque começa o capítulo, o livro, já questionando a Deus. Senhor, por quê? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? E Abacuque não entendia o que estava acontecendo. E ele continua sem entender até o capítulo 2. Mas quando ele chega no 3, Abacuque sai do vale da aflição e vai para o vale da adoração. Porque ele sabia que as coisas que pudessem vir sobre ele não ia tirar a certeza da sua alegria em Deus. Ele entendia muito bem isso e é por isso que ele faz essa declaração. Eu me alegrarei no Senhor. A sua alegria era ultra circunstancial. A sua alegria não estava determinada pela presença dos bens ou a falta ou a ausência dele. A sua alegria estava em Deus. Entenda isso nessa manhã. A sua alegria não está no que você tem, no que você possui, mas a sua alegria deve estar em Deus. Porque se a sua alegria estiver nas coisas que te traz paz, a sua alegria, ela não é verdadeira. Porque a qualquer momento você vai perdê-la. Mas se você estiver entendendo que a sua alegria, ela está em Deus, nada e nem ninguém vai tirar a sua alegria.
Era isso que Abacuque estava dizendo. Olha, Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor vai castigar uma nação, vai buscar uma nação ímpia para castigar uma nação justa, vai castigar o teu povo, Senhor, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Ele entendia isso muito bem. Ele sabia que a sua alegria estava em Deus, que é a fonte inesgotável, infinita de toda alegria. Ele sabia que depois da disciplina de Deus, através dos babilônicos, haveria restauração. Haveria restauração. A Babilônia certamente destruiria tudo. Não ficaria nada. Mas ele vai dizer: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Talvez você tenha dito assim para Deus: Senhor, porque o mundo está desse jeito? Porque as coisas estão contrárias? Porque tudo está acontecendo? Eu não estou entendendo esse momento, Senhor. Eu nem consigo mais te louvar, te adorar, porque eu não estou entendendo esse momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A fonte da tua alegria tem que estar em Deus. Tudo que está acontecendo, tudo que está por vir, está sob o controle do teu Deus, do meu Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está no seu controle. Deus ainda está assentado no seu trono, cumprindo os seus propósitos divinos para o seu povo. Abacuque não poderia se alegrar em suas circunstâncias, mas poderia se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus. E nessa manhã eu te pergunto: o que tem tirado a tua alegria? O que tem tirado a tua alegria? Será que são as adversidades? Será que o que tem tirado a tua alegria é uma falta de emprego porque as portas estão fechadas? Será que o que tem tirado a tua alegria é porque você ainda não viu Deus salvar? Ou porque você ainda não viu Deus curar? Ou porque você não está vendo o cuidado de Deus sobre a sua vida e a tua alegria? Ou melhor dizendo, você já não tem mais alegria no seu coração? O que tem tirado a tua alegria nessa manhã? O que tem tirado a tua alegria? Abacuque, ele entendia bem. E nós precisamos entender que o motivo da nossa alegria não está nos nossos bens. O motivo da nossa alegria não estão nas pessoas que nos cercam. O motivo da nossa alegria é o Senhor Jesus Cristo. O motivo da nossa alegria é o Senhor, é o nosso Salvador. É ali que está posto a nossa alegria. Por mais difícil que seja, precisamos permanecer firmes no Senhor. E ficar firme em Deus é a garantia da alegria em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Alegre-se no Senhor. Mesmo quando não há motivo aparente para você se alegrar, lembre-se de que Ele é a razão da sua alegria. É por isso que Paulo está aonde está, encarcerado. E ele vai dizer aos irmãos lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Olha que o momento de Paulo não era um momento bom, mas ele estava dizendo aos filipenses: alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. A razão da sua alegria não estava na circunstância que ele estava vivendo. A razão da sua alegria estava em Deus. E muitas das vezes nós perdemos a nossa alegria porque nós estamos parados em circunstâncias que sobrevêm sobre a nossa vida ou que passaram sobre as nossas vidas e nós somos cativos, prisioneiros das coisas passadas. E não queremos ir adiante porque não tem mais alegria de servir ao Senhor, não tem mais alegria de ir para a sua casa, eu não tenho mais alegria para adorar a Deus, eu não tenho alegria mais para fazer nada. Nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: a sua alegria
está em mim. Não é nas coisas que te cercam. A sua alegria tem o nome Cristo Jesus, o teu Salvador, o dono da tua vida, que tem o controle da tua vida. Então se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Louvado seja Deus. Alegre-se no Senhor. Se contente nele, por mais difícil que seja a caminhada, se contente no Senhor, porque a tua força está no teu Salvador. Louvado seja Deus. É Deus que é a tua alegria. É Deus, se alegre nele. Se alegre nele. Eu sei que é difícil, que não é fácil você se alegrar em meio à tempestade, em meio às aflições. Porque nesses momentos nós queremos é chorar. Nesse momento nós queremos é nos esconder. Mas nessa manhã, não só nessa, mas desde sábado, não é? Deus, ele está dizendo que a tua alegria não está nas coisas que você tem. A tua alegria não está nas pessoas que te cercam. A tua alegria está em Deus. Está nele. Nele que tem o controle de todas as coisas. Nele que tem o controle da tua vida. Então se alegre nele. A sua salvação está nele. Então Deus, ele tem reservado para mim e para você coisas grandiosas. Mas é preciso entendermos os seus propósitos. E talvez a gente não entenda os propósitos de Deus. Como foi dito aqui, a palavra de Deus vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. E talvez você pergunte para Deus assim: Deus, se eu estou na tua vontade, por que eu estou sofrendo? Deus, se eu estou no centro da tua vontade, porque as coisas são adversas sobre a minha vida, mas é no centro da vontade que você está, que Deus, ele te aperfeiçoa no sofrimento. É no centro da vontade que você está, que Deus te aperfeiçoa em meio às perseguições. É no centro da vontade dele que ele te capacita. Então se alegre no Senhor. Entenda que o Deus da tua salvação é a tua alegria. Entenda isso nessa manhã. Entenda isso nessa manhã. É Deus que é a tua alegria. Saia daqui nesta manhã renovada, porque foi isso que você pediu. Deus, renova em mim a tua alegria. Então receba nessa manhã a alegria do Senhor. Receba nessa manhã a alegria do Senhor. Receba nessa manhã a alegria. Louvado seja Deus. É por isso que Paulo, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade em meio às circunstâncias mais difíceis. Que venhamos a passar. A nossa força para superar todas elas está em Deus. Está em Deus. Paulo diz que primeiro, que o crente deve ser sempre alegre. A verdadeira alegria é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, então a alegria genuína, ela só é desenvolvida quando o Espírito Santo é quem controla as nossas vidas. Entenda isso nessa manhã. É por isso que esse tipo de alegria no Senhor é capaz de não esmorecer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então aquele que está sempre alegre, orando sem cessar, ele vai dar graças em tudo, nada menos que isso. Ele vai dar
tudo, e isso inclui não apenas conforto ou prazer, abundância, mas também inclui aflições, atribulações, as perseguições, as angústias. Isso indica que quando estamos sempre alegres no Senhor e voltado a Ele em oração sem cessar, não tem dificuldade que nos faça parar. Não tem dificuldade que nos faça parar na caminhada. Não tem dificuldade em reconhecer a sua providência em cada parte da nossa vida. Deus, Ele cuida de mim e de você. Nos mínimos detalhes. Ele cuida da nossa saúde. Ele cuida da nossa vida sentimental. Ele cuida da nossa vida familiar. Nada foge do cuidado de Deus. Deus, Ele tem um cuidado especial sobre as nossas vidas. Então, minha irmã, meu irmão, se alegre no Senhor. Entenda o cuidado dEle sobre a tua vida. Talvez você esteja chorando, dizendo: Deus, mas eu não estou aguentando. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Entenda nessa manhã que há um cuidado de Deus sobre a tua vida. Então não se entristeça, porque hoje não é dia de se entristecer, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É ela que te faz se levantar todos os dias. É ela que te faz ficar firme diante da presença dEle todos os dias. Então, se alegre no Senhor. Você pediu: Senhor, renova as minhas forças. E o Senhor te dá renovo nessa manhã. O Senhor te faz ficar firme e de pé, para que você continue nessa caminhada. O Senhor é o Senhor que faz isso na tua vida. E talvez você não entenda os propósitos dEle. Assim como Esther não estava entendendo. Quando Esther agora é chamada para tomar uma posição diante da situação. Esther disse: não, tio Mardoqueu, eu não posso nem chegar na presença do rei sem ser convidada. Porque se eu for, eu vou morrer. Porque a lei já dizia: olha, se for para estar na presença do rei, ele precisa ser chamado. E Mardoqueu vai dizer assim: olha, se tu não tomar uma posição, se tu não se levantar, Deus vai ressuscitar outro, vai levantar outro, melhor dizendo, mas vai dar vitória ao povo. Mas fica sabendo, se tu não tomar uma posição, tu também morrerás. Esther entende tudo aquilo. E ele vai dizer mais ainda: será que não foi para esse tempo que o Senhor te levantou? Será, mulher, que não foi para esse tempo que Deus, Ele tem nos levantado? Será que não é nesse tempo de aflição que Deus, Ele tem te chamado? Será que é nesse tempo de aflição, de tempos adversos, que Deus, Ele tem te encorajado a tomar uma posição? Será que Deus não te colocou aonde você está para te usar neste tempo? Então se alegre nele. Esther entendeu isso. E ele vai dizer: diz a Mardoqueu, prega jejum por 3 dias, porque eu e as minhas moças também vamos jejumar. E depois eu vou à presença do rei. Se eu morrer, morri. Ela entendeu. Ela entendeu, e muitas das vezes nós precisamos entender o que Deus, Ele tem sobre a nossa vida e o que Deus, Ele quer fazer através da nossa vida. O tempo não está fácil, o tempo tem sido difícil para todos, mas será que não é esse tempo que o Senhor te levanta para que você tome uma posição, entendendo que as circunstâncias adversas não vão te derrubar, mas vão te fazer firme no Senhor, porque a tua força está nele, a tua alegria está nele. Então se posicione diante de Deus, porque Deus, Ele te dá força nessa manhã, entendendo os propósitos que Ele tem sobre a sua vida. Então se alegre nele, renove as suas forças nele, porque a tua alegria está no teu Deus, no Deus da tua salvação. Louvado seja Deus. O crente, meus irmãos, que vive sempre alegre, orando sem cessar,
ele vai dar graças ao Senhor por tudo, porque ele vai entender, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Romanos 8, 28, então não perca a sua alegria pelos acontecimentos que te cercam. Nesta manhã, renove a sua força, a sua alegria em Deus. Há um renovo de Deus nessa manhã para a tua vida. Então, tome posse disso neste dia. É por isso que o apóstolo Paulo mesmo, estando aprisionado, ele conclama aos crentes: alegrem-se. Alegre-se no Senhor. Novamente eu digo, alegre-se no Senhor. E nessa manhã eu digo para você, alegre-se no Senhor, porque a tua força vem dEle, a tua alegria vem dEle. Não é as circunstâncias adversas que vão te fazer parar, mas é Deus que te fortalece nessa manhã. Como eu disse, você pediu: Senhor, renova em mim a tua alegria. Então tome posse desse tema, tome posse dessa palavra e saia nessa manhã daqui renovada em Deus, entendendo os seus propósitos, entendendo que você não vai parar na caminhada, a luta não vai te deter, porque é Deus que te sustenta, é Deus, tão somente Deus. Então se alegre nele nessa manhã. Canta lá, se alegre nele, se alegre nele, porque é Ele que te sustenta nessa manhã. É Ele que renova tuas forças nessa manhã. Entenda os propósitos de Deus sobre a sua vida e se posicione, porque é nesse tempo que Ele quer te usar. É nesse tempo, é no lugar que você está que Ele quer te usar. Então se alegre nele. Se alegre nele, não questione: Senhor, porque eu estou neste lugar, porque eu estou nessa posição, porque o Senhor está dizendo: é neste lugar, é nessa posição que eu vou te usar. Então entenda isso nessa noite, nessa manhã, e se levante, se posicione, porque Deus, o teu Salvador, tem o controle da tua vida. Louvado seja Deus. Meu Deus. Entenda o que Deus ele tem sobre a sua vida. Entenda nessa manhã o que Deus ele tem sobre a sua vida e se alegre nele. Se alegre nele nessa manhã. Renove as suas forças nele. Se alegre nele. Renove as suas forças nele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se alegre. Se alegre. Se alegre. Em Deus nós podemos se alegrar. Em Deus aprendemos que a alegria não está nas grandes conquistas, e sim nas pequenas realizações. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Os sonhos que Ele tem sobre a tua vida não vai cessar. Os planos que Ele tem sobre a tua vida não vai cessar. Então tome posicionamento, porque é para esse tempo que Ele quer te usar. É para esse tempo que Ele quer te usar. Então se posicione. Se posicione diante de Deus. As aflições não podem te parar. As dificuldades não podem te parar. Porque grande é quem te chamou. Grande é quem te capacitou. Grande é quem te dá força nessa manhã. Porque Ele é grande. Ele é Senhor. Ele tem controle de todas as coisas. Então se alegre nele nessa manhã. Se fortaleça nele nessa manhã. Louvado seja Deus. Os sonhos não findaram, os projetos não findaram, as realizações vão acontecer. Só se posicione diante do Deus que você serve. Se posicione diante do Deus que você serve. Para finalizar,
para nos realizarmos como pessoas e sermos alegres, nós precisamos entender que é Deus, que é em Deus que as coisas acontecem. Não é na minha força, não é na minha sabedoria, é em Deus. É em Deus. Então, nessa manhã, como eu disse, vou repetir, como voz profética para a tua vida, você pediu, e Deus, Ele está renovando em você força e alegria. Força e alegria. Se aposse da palavra nessa manhã e guarde ela no teu coração, porque o Deus que tu serves, o Deus que nós servimos, Ele vela pela minha vida e vela pela tua vida. Então se alegre no Senhor, se alegre no Senhor.